Bom, hoje a gente vai ver algumas coisas interessantes, né? Umas características interessantes da reflexão, coisa que em geral não se explora, né, nos cursos, tá certo? A gente vai explorar um pouco mais nessa aula de número 11, né? A gente está interessado em ver a reflexão e refração também, né, em meios absorvedores. Quais são as características, por exemplo, como é que se dá o fenômeno de reflexão quase total agora? Não vai ser mais reflexão total, por causa do meio, né? Como é que fica o ângulo de Brewster, né? Ele vai realmente para zero na reflexão meio transparente. Você tem o meio, enquanto o meio absorvido, como é que fica a questão do ângulo de Brewster, né? Como é que é a reflectância mínima, digamos assim. Também a gente vai ver uma propriedade importante que a gente explora muito em alguns trabalhos aqui científicos do grupo fotônico, que é o confinamento em uma interface, né? Vai mostrar como isso pode ser mostrado, né, usando simples teoria eletromagnética. Essas ondas confinadas podem existir, tá certo? Existem técnicas de produzir essas ondas confinadas. Elas são geralmente chamadas na faixa de frequência exótica infravermelho próximo, de plasmas de superfície, porque essencialmente é a excitação coletiva de elétrons de um metal confinados na interface desse metal, né? A gente vai ver que a nossa teoria é capaz de prever a existência dessa oscilação. Tá? Vamos começar com um caso simples, só para ver quais são as características básicas, né, da reflexão em meios absorvedores. Considere que você tenha, por exemplo, né, a interface entre o meio transparente e um vácuo, você encontra de repente um meio absorvedor. Vamos primeiro, né, analisar a situação da incidência normal nessa interface. Certo? Você tem uma onda plana, né? Agora, nesse momento, como a incidência normal, observe que não existe mais diferença entre polarização paralela e perpendicular, porque quando você tem um ângulo, né, em ângulo, né, polarização no plano de incidência é desse jeito, tá certo? E perpendicular ao plano de incidência é algo assim, talvez, né? Saindo do quadro, né? Se o vetor de onda faz isso, então ambas as polarizações são equivalentes, né? Tanto essa como essa estão tangentes à interface, né? Então, as propriedades de reflectividade dessa estrutura não mais a situação vai ser indiferente à polarização. Vamos chamar uma observação complexo, né? Vai introduzir mais na frente, mas denotar, certo? Porque a gente vai precisar denotar isso aí. Deixa eu ver se a gente está usando essa anotação aqui mais na frente, para ter certeza. A gente vai denotar, certo? Só para poder ter uma diferença. Uma inservação complexa da estrutura, se ela tem absorção, ela tem a parte real, que é uma inservação convencional, N, né? E a parte imaginária, que é o coeficiente de extinção, que é o kappa, né? A gente escreve desse jeito, certo? E para a incidência normal, a reflectividade, né, reduz-se a N menos 1, porque a gente está vindo do vácuo, tá? Certo? Vácuo, né? Enquanto meio com coeficiente de extinção. Sobre N mais 1. Tá? Essa seria a reflectividade, certo? Isso aqui, ao quadrado, só lembrando, N menos JK ao quadrado é a permissividade complexa, né? Epsilon' menos J é epsilon duas linhas, já falamos sobre isso antes, né? Epsilon' seria a parte real do primeiro membro, né? Certo? E epsilon duas linhas seria a parte imaginária, que é 2nk, né? Certo? Vou fazer um caso inicial aqui. Por exemplo,
Suponha que o seu meio que você está incidindo seja de metal, digamos, meio 2, né? Metal modelado como um gás elétrico, certo? Desprezando eventos de colisão, só para a gente ver as características principais, certo? Vocês estão lembrados que o gás elétrico tem a permissividade cuja parte real é, né, digamos, relativa, né? Epsilon sobre epsilon zero, é 1 menos J, né? Ômega P ao quadrado sobre ômega ao quadrado, né? E para frequências abaixo da frequência de plasma, desculpa, isso aqui está errado, né? Exatamente. 1 menos ômega P, desprezando a parte imaginária, tá? Sobre ômega 2, aí tem um termo menos J, tem um termo aqui que depende da terceira potência de ômega embaixo, certo? Então observe que essa expressão quer dizer o quê? Para ômega abaixo de ômega P, o epsilon relativo, né? Vou chamar de epsilon essa razão, tá certo? Epsilon negativo, tá? Isso aqui vai ser maior que 1, né? Então essa diferença vai ser negativa. Então metais, esquecendo um pouquinho a parte de colisão, tem uma permissividade negativa, né? Então quais são as consequências disso, certo? Vamos olhar aqui para a refração e para o coeficiente de extinção, admitindo que a parte imaginária é zero, certo? Então você tem N2 menos K ao quadrado, né? É menor que zero, que é o epsilon, certo? E 2nK igual a zero, né? Então eu posso dar essa equação ou n é zero ou k é zero. K igual a zero me dá, isso aqui n é um número real, né? N ao quadrado é positivo, então eu não posso satisfazer essa condição. Então n igual a zero, né, satisfaz essa e essa. Certo? Então um metal sem colisão, ele tem o quê? Índice de refração nulo e apenas coeficiente de extinção diferente de zero. Tá? Essas são as características de um metal, desprezando a parte imaginária do epsilon. Tá? Então, nesse caso, né, você olhando para essa equação aqui, tá certo? Para cá. N igual a zero, né? Então, kappa é raiz de menos epsilon, né? Que epsilon é negativo, menos epsilon é positivo. Tá errado, tem a equação errada aqui, eu estou vendo. Está faltando menos aqui, certo? Tem a equação K para a raiz de epsilon, né? Não, é menos raiz de epsilon. É raiz de menos epsilon, aliás. Tá? Bom, com n igual a zero, qual é a consciência de reflexão da estrutura tipo metal, né? Metal seria o quê? JK, né? Menos 1, né? Sobre... porque n igual a zero, JK menos JK mais 1, né? Ou equivalentemente, menos evidência, 1 mais JK sobre 1 menos JK, né? Consciência de reflexão do metal. Qual é a característica disso aqui? Esse número complexo tem o mesmo módulo desse. Então, módulo de R igual a 1, ou seja, a reflectância, que é o quadrado de R, igual a 1. Né? Tá? Tá? Muito bem. Certo? Então o metal reflete praticamente tudo que chega, né? Se ele desprezou perda, né? Senão ia ter uma pequena diminuição do que é refletido. Então o metal, você vai ver que os espelhos têm reflectividade altíssima, né? Perto de 100%, certo?
gente vai ver agora, tá certo? No caso mais geral, né? Eu poderia colocar uma outra componente, tá certo? Daí ia diminuir esse valor, tá? Bom, suponha que você tem agora, esqueça o metal, né? Isso aqui é só para caracterizar o metal, como é que a propriedade fundamental do metal, né? A reflectância é muito próxima de 1. Tá? Se vocês fizerem as contas e colocarem aí a parte marginal do metal, vocês vão ver que essa reflectância deve ser menor, tá? Por causa dessas perdas aí. Vou considerar agora, certo? Um meio absorvedor com uma pequena absorção, que é um caso um pouco diferente, certo? Que não é metal, mas um meio convencional que ele tem, você está perto de uma linha de absorção nesse meio, você já está começando a absorção ótica está começando a aumentar. Tá? Vamos ver aí como é que fica isso. Tá? Então, se você tem o caso geral em que a observação, né, agora tem essa forma, certo? A gente vai ver o caso em que isso aqui é pequeno em relação a isso, né? Pequenas perdas. A reflectividade volta àquela expressão original, tá certo? N, né, menos 1 sobre N mais 1, ou, equivalentemente, né, N menos 1 menos JK, né, sobre N mais 1 menos JK, né? Essa é a expressão que a gente obtém. Deixa eu passar menos JK. Tá? A reflectância é o módulo quadrado disso aqui, né? O módulo desse número aqui é a soma dos quadrados ao quadrado, né? Módulo ao quadrado vai dar N menos 1 ao quadrado mais K2 sobre N mais 1 ao quadrado mais K2, né? Certo? Ok? Então, bom, o que é isso aí? Não dá para saber exatamente o que seria essa expressão. Vamos analisar o que ocorre devido à absorção K. E vão admitir que K seja muito menor do que N, certo? Pequena absorção, só para ver o que acontece em relação ao meio sem perdas, né? Então, vamos dizer que na ausência de perdas, você tem o coeficiente de reflexão R0, né? Seria tirar esse K daqui, seria só isso aqui, né? Certo? Então, o que é R em relação a R0 nessa aproximação? A gente pode botar esse fator em evidência esse também. Você vai ter um fator, né? Se eu botar em evidência, para vocês terem uma ideia, R pode ser escrito como N menos 1 ao quadrado, em evidência em cima. N mais 1 ao quadrado, em evidência embaixo. Aí você fica com dois fatores, né? 1, né? Mais K2 sobre esse fator aqui. Aqui você tem 1 mais K2 sobre outro fator mais, né? E aí, se isso aqui é pequeno, eu posso fazer uma aproximação nesse termo de baixo. Só K2, certo? Então eu posso fazer a aproximação para esse fator, botar ele para cima, né? Se isso aqui é muito pequeno. Isso aqui vai para cima mudando de sinal, né? Em primeira ordem. Você vai ter uma soma de diferença. Né? Só que não é soma de diferença, só que aqui embaixo é N menos 1, aqui é N mais 1, certo? Então vai ter um termo de segunda ordem, né, que vai combinar, e um de quarta ordem, vai desprezar o de quarta ordem, certo? Então fazendo as contas aí, isso aqui é quem? R0, né? Até segunda ordem, né? A gente obtém o quê, né? Se você fazer as continhas aí, você vai ter que R, aproximadamente, né? Essa expressão aqui, R sobre R0, é aproximadamente 1, né? Mais K2, 4N sobre N2 menos 1 ao quadrado. Então, essa expressão mostra a consequência de uma absorção, pequena absorção, né, no seu meio de reflexão, certo? A reflectância, né, relativamente à reflectância na ausência de perdas, é um pouco maior, certo? Um pouco maior por um fator K2. Né? Então, se você reflete numa região espectral em que um meio absorve, certo? Aquela cor, digamos assim, uma percepção de cor. Né? Então, quando ele passa para o outro lado, aquela cor está mais ou menos ausente. Né? Mas ele vai refletir mais nessa cor, certo?
porque a absorção dessa cor é maior, digamos assim, né? Então, se o seu meio tem um espectro de absorção mais ou menos assim, quer dizer, assim, ao contrário, né? Assim, né? O que passa, para o outro lado, tem um pouco de ausência dessa região, certo? Digamos que vermelho, sei lá, né? E ele vai refletir mais nessa região também, porque ele reflete quase nada, porque a absorção é desprezível fora, então vai refletir mais vermelho, e vai passar menos vermelho, né? Então, essa é a característica fundamental, certo? Né? Para pequenas coisas. Só para a gente entender bem a consequência de uma absorção na reflexão especular, que é o que a gente está fazendo aqui, certo? Bem. Bom, a gente vai explorar mais a questão da refletividade. A gente só falou em incidência normal, né, que foi simples. Vai ver agora a análise daqui a pouco mais complicada, mas antes disso vamos ver algumas outras situações, né, ainda envolvendo nosso gás de elétron. Tá? Vamos ver esse tópico aqui. Confinamento, né? Oi. Os números são classificados de modo geral como transparentes, absorvedores, ou pode ter classificação assim? Ou tem alguma configuração? Pode, né? Porque um meio ele vai ser transparente em uma região espectral e em outra vai ser absorvedor, né? Então, cada meio tem uma região de melhor transparência, né? E regiões de maior absorção. Então, você quer trabalhar com vidro, você vai numa região espectral em que o vidro é um bom transmissor. Não, vai ter um pequeno grau de absorção. Essas perdas de fibra óptica vêm de onde? Isso, né? As perdas do vidro, mesmo que o pessoal vai buscando aquela região espectral, naqueles convênios de onda, no 1300, no 1550, etc., onde eles conseguem realmente baixar bastante a absorção de certos contaminantes, digamos assim, né? OH, etc., né? Que absorvem no infravermelho, certo? Próximo, né? Daí você vai numa região que a absorção é muito pequena. Você consegue ter perda de 0,2 dB por quilômetro e por diante. Tá? Bom, então vamos ver esse tópico aqui. Vamos ver o que são essas oscilações do ponto de vista eletromagnético, né? Então, esse problema pode ser formulado, né, da seguinte forma, né? Para mim poder mostrar que é possível ter uma onda confinada numa interface, a gente formula da seguinte forma. Vamos imaginar sob que condições eu tenho uma determinada interface entre dois meios, certo? Eu não sei as características dos meios, né? Eu posso ter uma onda de entrada e uma onda de saída. Ora, numa situação, eu sei que eu posso ter isso, polarização no plano de incidência, né? Se eu injetar exatamente no ângulo de Brewster, eu posso fazer isso, certo? Não vai ter reflexão nenhuma. Eu tenho uma solução, certo? Pode fazer isso, né? Certo. Então, nós sabemos, já falamos anteriormente, que se eu injetar uma onda no ângulo de Brewster, só no caso de polarização paralela, ela passa direto e não tem reflexão. Isso é possível, certo? Eu quero saber uma segunda possibilidade, que não seja ângulo de Brewster, que tenha, assim, uma onda de entrada e uma onda de saída. Observe o seguinte, eu não estou dizendo que a onda tem que ser viajante, certo? Ela pode ter uma outra propriedade. A propriedade que eu quero, na verdade, é que a onda faça isso aqui, ó. Decaia para os dois lados da interface. Né? A gente pode formular esse problema desse jeito. Uma onda só, sem outra onda, tá certo? Uma só onda indo para um lado, em princípio, sem volta, né? E uma onda passando para o lado de lá. Tá? E vamos determinar sob que condições as condições de contorno são satisfeitas para esse problema aqui. Uma solução, a gente já determinou. A gente quer achar uma outra que produza isso aqui, certo? Eu posso antecipar que se a polarização não fosse no plano de incidência, fosse polarização perpendicular, certo? Não havia essa segunda solução. Tá?
Então a solução que ele vai mostrar aqui, que essa solução confinada, só existe se o campo elétrico tiver uma componente normal à interface. Certo? Não existe para ondas polarizadas no plano perpendicular ao plano de incidência. Certo? Só tem componente tangencial. Hã? Possibilidade das coisas que passava, aí ia decaindo na Argentina, e isso ficava perto da superfície. Mas só que isso vai acontecer agora para os dois lados. Naquele caso lá era assim, né? Naquele caso era isso, certo? Agora não, agora vai ser isso aqui. Os dois lados, certo? Então vamos ver sobre que condições isso acontece. Que tipo de materiais são necessários para isso acontecer, né? E é isso que a gente vai ver, né? Bom, a gente usa as equações que a gente já sabe para ondas planas, né? No meio 1, uma onda de entrada, né? Essas equações que vocês já estão sabendo, né? Isso é já decomposto no sistema de coordenadas de forma que ele está ortogonal a K, né? Fator de propagação, só observando que as coordenadas x na direção tangente e z ortogonal, né? Y entrando no quadro, né? O sistema cíclico, né? X, Y, Z. No meio 2, você só tem uma onda de saída, né? Certo? Expressão semelhante, observe a estrutura é a mesma, certo? Observe também que esse K1 é a componente de Z do vetor de onda, né? No meio 1 é ε1 K0 ao quadrado igual a Kx ao quadrado mais K1 ao quadrado. Né? Essa é a resultante, né? Que é εK0 é Kx ao quadrado mais K1 ao quadrado. Né? É resultante que é ε2K0 é a mesma coisa, né? A soma dos quadrados das componentes do módulo do vetor de onda, cuja magnitude é ε2K0 vai dar Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado. Né? Certo? Bom, então a gente aplica aqui condições de contorno, né? Ou seja, campos tangenciais contínuos. Né? Se a gente aplicar condições de contorno, observe que nós temos aqui. Então, a matemática vocês fazem depois, certo? Nós temos duas incógnitas nesse problema. A, que é a amplitude do campo incidente, e B, certo? As condições de contorno são duas. Então, eu vou ter duas equações, duas incógnitas. Só que é um sistema de equações homogêneas, certo? Deixa eu ver, né? E esse sistema de equações homogêneas tem essa forma. Depois que a gente coloca as condições de contorno, aparece a componente Z do K no meio 1, a componente Z do K no meio 2, a permissividade no meio 1, a permissividade no meio 2. Então, esse sistema sempre tem solução trivial, a menos que o determinante seja nulo. Então, observe que essa é uma técnica de você determinar oscilações, auto-oscilações num determinado problema de valor de contorno, certo? Você vê se existe uma solução não nula para o determinante. Porque se o determinante for sempre zero, determinante, aliás, diferente de zero, quer dizer que só tem uma solução, né? A igual a zero, B igual a zero. Certo? E se A igual a zero, B igual a zero, quer dizer, não existe possibilidade de uma onda de entrada e uma onda de saída. Tá? Então só vai ter possibilidade se o determinante for nulo. E é aí que a gente começa, tá certo? A ver quais são as características, né, dessa oscilação, certo? O determinante é simples, né? Dá essa expressão aqui, certo? K2 e Kx são amarrados, né, por essa relação que eu acabei de falar para vocês. Tá? Aqui, ó. K1 e Kx é amarrado, K2 e Kx é amarrado, porque isso aqui é dado, certo? Eles são, né, dado Kx, certo? Por exemplo, né? Isso aqui é a comendo de onda, né, da oscilação, tá certo? Então determina K1, né? Então, essa é a equação determinantal, digamos assim, né? Essa aqui. E aí, utilizando aquelas duas relações, né? São essas relações aqui reescritas, está aqui, certo? Essa aqui é Kx ao quadrado mais K1 ao quadrado dá isso, Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado dá isso. E jogando naquela equação, você obtém uma solução para quem? Para o Kx.
Eu tirei o K1 e K2, certo? Então aparece o Kx lá. Então aquela é uma equação só. E você tem uma solução para Kx. E a solução para Kx é essa expressão aqui. Né? Bem simples, certo? E sabendo o Kx, eu determino aqui, jogo nessa expressão, né? Determino K1 e K2. Certo? Então vamos olhar bem para essa estrutura aqui. Vou botar ela aqui do lado, porque a gente vai analisar, né? Kx igual a K0, né? Produto sobre soma. E se você jogar lá na expressão, você tem as expressões para K1 e K2 que eu vou colocar aqui para a gente analisar, né? K2, certo? Semelhante, só que é epsilon 2 no lugar. Certo? Ora, como eu falei para você, né? Se os meios são meios convencionais, né? Meios em que epsilon é um número real, certo? Positivo. Se os epsilon são positivos, a gente está falando de meios convencionais, né? Dielétricos convencionais, certo? Então isso aqui vai ser um número positivo, você tem Kx real, certo? Isso aqui vai ser um número positivo, K1 vai ser real. Isso aqui vai ser um número positivo, K2 vai ser real. Ou seja, K1 e K2 é real, quer dizer que a dependência, né, da onda no meio 1 é exponencial de menos j K2 z, né? E da onda do lado do, desculpa, K1z, né? No meio 1 é K1, menos j K1z, onda viajante, né? E no meio 2 é exponencial de menos j K2z, né? Se K1 e K2 são reais, então isso aqui quer dizer isso, certo? Na direção z, né? Oscilação, né? Então a onda passa direto. Então, essa solução, para epsilon em epsilon 2 positivos, digamos, né, me dá a solução que eu já deduzi anteriormente, que é o Kx existe para um determinado valor. Né? Se você calcular direito, isso aqui dá o ângulo de Brewster. Tangente de θb é igual a N2 sobre N1. Né? Você vai trabalhar isso aqui, você vai chegar no mesmo resultado. Bom, mas não é essa a solução que eu quero a solução confinada. Ou seja, eu quero Kx real, quero que ela se propague na interface, na direção da interface, mas quero que ela decaia nos dois lados. Eu quero obter isso aqui, um número imaginário, certo? Então eu quero que ela, certo, se eu quero que a onda faça isso, né, eu quero que o meu K1, porque é exponencial de menos jk1, eu quero que o meu K1 seja menos j gama, certo? E é isso. Bom. E o K2, né? A dependência do lado 2 é menos, né? Aliás, desculpe, não é menos j gama, estou achando estranho. Tem que dar mais, certo? Mais j gama. Por quê, né? Porque a dependência aqui vai ser exponencial de menos j com mais j dá mais gama 1z. A função gama 1z, exponencial gama 1z, decai para z negativo, certo? Z é negativo para cá, certo? Então essa função decai, né? E em cima eu quero que a onda caia. Então tem que ser menos gama 2 z. Caia para lá, certo? Então eu vou escrever K1 dessa forma, né? E K2 igual a menos j gama 2. E aí com essa possibilidade, com essa forma de escrever, a exponencial é decrescendo no lado 2 e no lado 1. Então, se eu conseguir fazer isso, eu tenho a onda decaindo dos dois lados. Então, o que é necessário fazer isso? Bom, eu tenho que ter esse número negativo, isto é a raiz correta, né? A raiz negativa dessa raiz quadrada. Esse número negativo dá um imaginário puro, certo? E aqui esse número também negativo, né? Ainda admitindo epsilon 1 e epsilon 2 reais, certo? Então, número ao quadrado é positivo, epsilon 2 ao quadrado é positivo, certo? Outra coisa, eu quero isso aqui real, certo? Então, para ter isso aqui negativo, tem que ter a soma negativa, certo? Porque isso aqui não é negativo, né? Então a soma tem que ser negativa, aqui também.
Certo? Isso aqui vai ser positivo. Então, uma condição é, para ter confinamento, epsilon mais epsilon 2 é negativo. E para isso aqui ser real, eu tenho que ter o produto também negativo. Com essa escolha, eu tenho que x real, onda viajando na direção x, e onda que decai dos dois lados na direção z. Né? Então, essa é a condição para mim ter confinamento. Certo? Digamos que quais são as consequências dessas equações? Né? Se você vem, digamos que o seu meio 1 certo? Seja A, certo? E o meio 2 tem a periodicidade epsilon. Né? Então, aqui o epsilon relativo, tudo relativo, tá? Epsilon igual a 1, epsilon 2 igual a epsilon. Né? Quais são as consequências dessas equações aqui? Epsilon menor do que menos 1. Né? E, bom, essa aqui já é satisfeita, né? Epsilon 2 igual a 1, certo? Então, epsilon menor do que menos 1. Qual é o material que tem essa propriedade que eu posso conseguir isso? Né? Ora, se você pegar aquele gás de elétron, né, cuja permissividade relativa é 1 menos ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado, eu poderia conseguir essa situação, se eu quero isso aqui menor que menos 1, uma faixa de frequência, né? Isso vai passar para cá, 2 menor do que ômega p ao quadrado sobre ômega ao quadrado, ou equivalentemente, ômega menor do que ômega p sobre raiz de 2. Então, se você pegar um gás de elétrons, uma faixa de frequências, né, abaixo da frequência exemplar por um fator 1,4, né, baixo, você consegue obter essa condição. Ora, então, na prática, né, quem é que tem essa propriedade? Os metais. Né? Que região? No visível, né, infravermelho próximo, certo? Em que as frequências de plasma de metais estão no azul para cima, ultravioleta, né? Você se desce um pouco, abaixo dessa condição você começa a ver plasma superior, você começa a ver a possibilidade de ter confinamento na interface. Né? A gente observa isso aqui no laboratório e faz alguns. A gente usa essas oscilações para fazer sensores, né? Porque elas são muito sensíveis a perturbações perto da interface. Tá? Então a gente faz sensores, né? Estamos trabalhando com sensor de hidrogênio agora, né? A gente bota paládio, né? Que é um metal, certo? Ele tem a absorção de plasma na superfície, que é alterada quando o hidrogênio entra no paládio. Entre outras coisas. Tá? Então, tem essas oscilações aí. Existe uma nova área de pesquisa plasmônica, né? Que lida com essas oscilações. Tá? Então, só para vocês olharem aí, né? Essa consequência natural da teoria eletromagnética simples, né? Bom, então observe, né? A gente pode calcular aí são as soluções, tá certo? A gente pode aí recalcular, ou seja, se você resolveu para A e B, observe que como o determinante é zero, né, é porque B é um múltiplo de A, certo? Né? B é um múltiplo de A. Né? Uma equação é igual a outra. Foi isso que a gente fez. São duas equações, então só tem uma equação a duas incógnitas. Então, que é B é a função de A. Né? Quer dizer isso, certo? É B é a função de A. Então, todos os campos ficam em função só de uma amplitude, que é a amplitude de A. Né? E você pode reescrever agora já, né? Observe aqui a fórmula, tá certo? No meio 1, né, decaimento exponencial. No meio 2 também, né? Nessa condição. Outra coisa importante, tá certo? Não está falando aqui, mas existe, né? Essa oscilação só existe para um determinado valor, tá certo? Do número de onda, né? Certo? Que é dado por essa expressão. Então, como é que o K dessa onda depende da frequência, né? Olha, isso aqui é ômega sobre C, digamos de epsilon igual a 1, epsilon igual a epsilon, que é a função de ômega, né? Então você pode calcular essa relação de expressão aqui, que não é uma relação de expressão que nem a do fóton, né? Mas ela é curva, certo? O plano de superfície tem essa característica, tá certo? Aqui está o fóton,
Se jogar lá, né? E plotar o meio do cara, né? Fóton, né? Para a superfície é algo assim. Tipo, além do fóton. Certo? Então, o que quer dizer isso? Né? Para uma dada frequência, né? Deixa eu botar um azulzinho aqui para ver. Uma dada frequência. Essa aqui, nessa região melhor. Né? O fóton tem um número de ondas, certo? Se você vem com fóton no vácuo, né? Frequência ômega, esse é o fóton no vácuo, né? Teria um número de onda K0. O plasma de superfície tem um número de onda maior do que K0, certo? Então, se eu vier do ar, eu não consigo observar essa oscilação, certo? Eu não consigo produzir um K na direção da interface. Isso aqui é KX, só lembrando vocês, certo? Então, suponhamos que tem um metal aqui, né? Se eu vier com um fóton aqui, com um número de onda igual a K0, eu não consigo produzir aqui algo maior do que K0, certo? Que é o que eu preciso. Para chegar no plasma, eu preciso ter um ΔK aqui para poder chegar nele. Eu não consigo. Então, não é possível excitar plasma, certo? De superfície, vindo do ar. Né? Você não consegue. Então, a ideia é artificialmente aumentar esse número de onda. Certo? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, um pedaço de vidro, eu boto um metal aqui em cima, certo? Eu venho com foto aqui de fora, né? Eu venho com foto por aqui, eu só posso sentar por aqui. Por lá eu não consigo, eu venho por aqui, certo? A ideia aqui é aumentar o número de onda, né? N vezes, certo? Eu venho com foto aqui, só que ele refrata, né? Certo? Né? O número de onda é maior, N vezes, certo? Mas só que o vetor de onda nessa direção está sempre conservado em todas as interfaces, né? Então, como esse número de onda aqui é menor do que K0, eu não consigo ter aqui algo... Esse aqui é igual a esse, certo? Esses dois são iguais. Não consigo estapar na superfície. Tá? Então, não dá para fazer isso. O que se faz, né? Você quebra essa interface aqui e faz um prímero, certo? Tá? Faz isso. Se você tiver interface não planar, bota o filme aqui em cima, né? Vem aqui. Quando eu entro aqui, suponha a incidência normal, talvez, certo? Eu aumentei N vezes o meu número de onda, e quando eu inclinar, pode ser que eu tenha algo maior do que o fóton aqui fora, certo? Então, para uma faixa angular, pode ser que eu observe. E você observa, de fato, algo aqui em cima, do lado de lá, certo? A onda de plasma está lá em cima. Né? Porque é metal, ar, tá certo? Lá em cima. Você observar ali, tá? Isso é só uma questão, como na prática ele consegue observar, né? São essas configurações de prisma de acoplamento. Qual a ideia, né? Produzir reflexão interna total, tá certo? Que é uma condição inicial, né? Se eu aumentar esse ângulo além da reflexão interna total, eu já tenho uma parte da condição que eu necessito, que é decaimento do lado de lá, certo? Né? Tem um prisma aqui, né? Se você vem com a onda acima do ângulo de reflexão interna total, a onda do lado de lá fica assim, certo? Né? Ela vira uma exponencial decrescente. Se eu boto um filme, né? Então eu vou ter uma parte da solução resolvida, né? Vou ter essa parte já aqui, mesma coisa, continua do mesmo jeito, certo? Então, se eu sintonizar meu ângulo, é possível que eu chegue na condição de ressonância, que é exatamente aquela solução, próximo daquela solução que eu acabei de mostrar, em que isso aqui fica totalmente máximo aqui em cima, tá? E é de fato o que acontece, né? Certo. Bom, aí estão os campos, né? Eu posso determinar desses campos, certo? A expressão por vetor de Poynting, né? Ele tem características interessantes, certo? Vamos comentar aqui. Aí está a expressão por vetor de Poynting, certo? Aqui está como ele decai, né? Decai no meio 2, fator 2 de gama, né? No meio 1. Importantemente, a componente X do vetor de Poynting, né? Isso aqui é um epsilon 1 real, isso aqui é real, certo?
Isso aqui é real. Né? Então, a componente x do vetor de ponte é o número real. A componente z é um número puramente imaginário. Tá? Então, não tem parte real na componente z do vetor de ponte. Ou seja, não tem fluxo de potência na direção z. Potência ativa. Potência ativa só tem a ver com a parte real do vetor de ponte. Certo? Então, não existe fluxo de potência na direção ortogonal à interface. Só na direção tangencial à interface. Da mesma forma, do lado do meio 1, isso aqui é puramente imaginário. A componente do vetor de ponte na direção z também é imaginária. Não há fluxo de potência na direção z. Tá? Parte real, né? Se fosse calcular a potência que foi a parte real da integral de superfície, da superfície atravessada, né? Do vetor de ponte ortogonal a essa superfície. Né? Mais outra coisa importante. Digamos que ε1 seja o meio não metálico, tá certo? O meio 1 é um meio não metálico, é um meio cujo é positivo. Então, a componente x do vetor de ponte é positiva, tá certo? Tá? Tudo aqui é positivo, né? Tá x. Certo? Do outro lado, o vetor de ponte, né, é epsilon ao quadrado sobre epsilon 2. A componente x é negativa. Então, o vetor de ponte tem essa característica. Ela tem um lado dele, né, tem a parte imaginária, certo? Está aqui calculado, certo? Para vocês verem melhor, né? O vetor de ponte tem esse comportamento, né? Positivo do lado 1, negativo do lado 2. Né? Ora, então, se você fosse fazer um gráfico, né, da distribuição de potência dessa onda, na realidade é assim, né? O vetor de ponte que flui na direção x positivo no lado, digamos, no lado que o epsilon. Isso aqui é uma simulação para área e metal, certo? Positivo e negativo. Se você fosse calcular a potência que flui dentro do metal, ela flui para o sentido oposto. Certo? Observe o seguinte, né? Deixa eu calcular aqui. A interface, né? Interface. Se você pega uma área aqui fechada, né, e calcula os dois lados, né? Vamos desenhar, vamos fazer aqui. Tem interface, certo? Você olha, bota uma seção transversal aqui e outra, né? A onda está viajando para cá, tá certo? Isso aqui é o ar, né? E aqui você tem o metal. Certo? Eu pego uma outra área atravessada, ortogonal aqui. Isso aqui é metal. Né? A onda viaja assim, né? Confinada, certo? Vai-se embora, né? Confinada e oscilando na direção x. O vetor de ponte, o fluxo é positivo para cá, certo? Se vocês forem calcular, nesse nosso modelo, ora, o vetor de ponte não muda em relação a x, né? Ele é o mesmo aqui, é o mesmo aqui. Então, o fluxo de potência aqui é igual ao fluxo de potência aqui. Certo? Então, o que entrou aqui saiu aqui, não teve perda nenhuma, certo? No outro caso, a potência foi assim, ó, no metal, certo? O que entra para cá, sai aqui. Ou seja, não existe nem perda nem ganho. Você não tem nenhuma implicação isso aí. Certo? Agora, a onda está viajando para lá e a potência total que flui, se você integrar nesse perfil aqui, certo? A densidade da potência de flui, não, dá um valor para cá. Para onde a onda está indo. A onda está transportando energia para o lado direito. Então, se você for fazer a integral dessa função aqui, cadê ela? Está aqui. Se você integrar de menos infinito a mais infinito essa função, né, divide em duas integrais, isso aqui tem valores diferentes, não são iguais. Né? As amplitudes, observem que é bem pequenininha no metal, certo? Bem grande no ar. Né? Certo? No lado metálico, que é o Z positivo, o vetor de ponte tem a densidade positiva negativa. No lado do ar, é positivo. Se você integrar isso aqui, dá um valor positivo. Tá? Se você calcular isso aí, vai dar essa expressão aí. Está aqui. Tá? Ou seja, na condição de existência de plano de superfície, vai dar ε2 ao quadrado, que é o metal, menos ε ao quadrado. E ε2 é maior do que ε em módulo, certo? Então isso aqui dá positivo. Né? Então, você prova que a potência que foi é de fato positiva, certo? Mas ele não tem plano de superfície mais. Acabou, certo? Aí já não é assim mais. A onda já ocupa toda a região, já não é
mais uma onda confinada. Certo? Tem uma outra propriedade importante que eu esqueci de falar. Observe essa densidade de potência aqui. Certo? Ela é aguda. Essa região de ocupação dessa onda, certo? É da ordem do comprimento de onda. Certo? Mais ou menos. Né? Certo? O KZ é da ordem do comprimento de onda. Você vai fazendo no plano superfície, isso aqui dá ordem do comprimento de onda. Então, observe que você pega, se você conseguir injetar luz, certo? Num prisma, e esse está no plano de superfície, você pega uma onda que ela ocupa uma região de 1 milímetro, certo? E injeta toda essa potência transferida para a interface, que ela vai ocupar agora sua lambda, né? Você vai ter um aumento aí de amplitude da ordem, né? De diâmetro, digamos. Né? Vamos só... Aqui não tem nada, é desprezível isso aqui, né? D é o diâmetro do feixe, lambda é o diâmetro, a região de confinamento, certo? Então você vai ter um aumento da ordem D sobre lambda de amplitude, aproximadamente, certo? Você pega tudo e joga numa região muito menor, né? Então você aumenta, é porque numa dimensão só, tá certo? Então o aumento de potência é da ordem de D sobre lambda, onde D é o diâmetro do feixe, aproximadamente, certo? Se você tem um feixe de 1 milímetro, em digamos, lambda igual a 1 micron, certo? Isso aqui é da ordem de quanto? 10 a terceira. Então você tem aí mais ou menos 10 a terceira vezes, a potência aumenta 1000 vezes, certo? A densidade de potência, né? O campo elétrico quer dizer o quê? A raiz disso, né? A raiz de 1000 que dá 30 vezes. Então você obtém um campo mais ou menos 30 vezes maior o campo da onda que está entrando no seu prisma. Tá? Então, por que isso é importante? Porque você pode observar alguns efeitos, digamos, de fluorescência mais fortes, se você botar as moléculas perto da superfície, sob condições de plano de superfície. Tá? Você pode observar efeitos não lineares de forma mais simples, com menos densidade. Você tem um campo 30 vezes maior. Certo? Você pode observar vários efeitos não lineares, podem ser observados se você botar a sua molécula que exibe não linearidade encostada no metal. Você vai ter um campo 30 vezes mais forte em cima daquela molécula. Então, alguns efeitos não lineares podem aparecer. A fluorescência pode ser mais forte ainda, você pode ver melhor as coisas. Sabe? Então, a pessoa usa isso para ver também, né? Para essas aplicações. Né? Tem espalhamento Raman, por exemplo, né? É aumentado por causa disso. Sabe? O pessoal usa espalhamento Raman em superfícies, botando as moléculas na superfície e observando o efeito. Com menos potência. Tá? Menos potência. Você pode botar uma camada orgânica, né? Monolayer, digamos. Ou algumas moléculas mais rarefeitas do que isso. Certo? Nas primeiras 2 camadas você vê um efeito muito forte. Tá? Então, tem importância também nessa área aí. Muito bem. Bom, e se a incidência for oblíqua, né? Vamos agora voltar à questão da reflexão e refração e ver as características. A gente viu incidência normal, meio absorvedor, a gente viu agora confinamento e vamos ver agora a formulação geral para reflectividade, certo? Para o meio absorvedor, né? Para incidência oblíqua. Então, aí está a índice de refração do meio 2, certo? Novamente, né? Já escrevi anteriormente isso aí. Tá? Já calculamos essas coisas. Vamos agora olhar direito as consequências desses índices complexos, certo? Isso aqui é no meio 2, né? As consequências são essas, né? Epsilon quadrado de refração complexo, tem parte imaginária, né? Que tá, né? Epsiloninha e epsilon 2 linhas, certo? Observe que isso aqui é relativo, tá? Às vezes a gente não é muito rigoroso na anotação, certo? Ele subtende que a gente está percebendo aqui isso, né? Isso aqui a gente usa epsilon para absoluto, mas aqui está sendo usado para relativo. Para não ficar botando subíndice, né, em excesso, certo? Né? Então aqui você tem essa relação, dada por isso. Observe que eu estou agora dizendo, né, que o número de onda no meio 2, certo? Ele é um número complexo, tá? Porque antes nós tínhamos só
para meios transparentes, no meio 2 nós tínhamos o número de onda, não, mas a componente Z do número de onda, antes, né? Ele era ou real ou puramente imaginário. Em que condição puramente imaginária? Acima da condição de reflexão interna total. Acima do ângulo crítico, a onda do lado 2 fica evanescente. E o K muda, né? De real para puramente imaginário. Certo? Né? Então a gente não se preocupa muito, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas agora, o K ele pode ter parte real e imaginária, porque o meio também é absorvedor. Certo? Então a gente agora vai ficar mais cuidadoso com isso, porque isso tem implicações em conceituar melhor o que quer dizer refração agora. Né? A coisa fica mais complicada. Certo? Então, por causa disso, a gente vai botar essa barrinha aqui para dizer que o K2 agora é um número complexo em geral, certo? E parte real imaginária. Né? Então, isso aqui é... O K2 vai ser escrito assim, né? Pronto, tá aqui. Tá? O número de onda, componente Z do número de onda no meio 2 é K2, certo? E a parte imaginária está aqui. Né? Por que eu botei o menos aqui? Porque se for exponencial, como é exponencial de menos J, K2 barra Z, né? Isso aqui quer dizer decaimento, certo? Que vai ter uma parte viajante, que é essa aqui, e uma parte de decaimento, que é essa aqui. Por que eu não estou me preocupando com o Kx? Porque o Kx é definido pela onda de entrada, e ele já é real, certo? Né? O Kx eu venho com um fóton aqui fora, certo? Em ângulo, né? É uma onda viajante já. Então a componente x é um número real. Certo? O K1 também é um número real. Porque eu estou vindo com onda viajante, já de um meio não absorvedor. Certo? Então só quem vai ser diferente do convencional é o K2. Né? O Kx não. Esse aqui é a mesma coisa, só quem muda é esse aqui. Tá? Então dessas relações, certo? Botando aqui o epsilon, né? E pegando o K2, essa expressão do K2 jogando aqui, então você pode igualar agora K2 com parte de real imaginária, certo? Iguala tudinho, você obtém duas equações. Né? Tá? Duas equações para as partes real e imaginária do número de onda na direção Z no meio 2, certo? Essas equações, né, dado a propriedade, né, se vocês observarem o que está fazendo, né? Epsilon, deixa eu ver quem é. Uma coisa aqui. Cadê a figura? O fone está na figura, não tem figura nenhuma. Estou botando figura. Eu quero saber qual é o meio 1 aqui, se ele é ar ou se é um meio de permissividade epsilon. O meio 1 é um meio convencional, tá certo? Ele vai fazer assim, epsilon igual a N2, não tem figura, então a figura é essa aqui. E o meio 2 tem a permissividade complexa, né? Conhecida, certo? O que essa formulação está mostrando é o seguinte: no lado 2, a componente Z do número de onda é dada por essa expressão aqui, K2 menos J gama 2, né? Então, usando aquela relação epsilon 0, né? Epsilon 2, né? K0 ao quadrado, igual a Kx ao quadrado, né? Mais isso aqui ao quadrado, eu tenho duas incógnitas, né? Isso aqui é complexo, né? Isso aqui tem parte imaginária, então são duas equações que eu obtenho, certo? Igualdade de dois números complexos. Então são essas duas equações que está mostrando aqui, né? Essa é uma, certo? Essa é outra. Essa equação vai dar uma equação biquadrática para cada um desses parâmetros, certo? Se você pegar essa aqui e jogar na outra e trabalhar, vai dar uma equação biquadrática. Solução é algo desse tipo aqui, ó. Esse catatalzinho aqui, certo? K2, observem, dado a epsilon, a propriedade do meio 2, parte real, parte imaginária, certo? Dada as condições de entrada, que é dado o ângulo de incidência, esse Kx é determinado pelo ângulo de incidência, pela permissividade de separação, você tem a solução para K2, certo? Então eu tenho a minha refração, eu sei como é que ela vai ser, certo? Tá? E isso aqui é o que é isso aqui?
Esse aqui é a mesma expressão, já... Isso aqui está faltando um K0, né? Aqui está errado. É K0, N1 sendo θ1, certo? Então aqui está a onda de entrada, vindo assim, né? A ângulo de incidência θ1. Faltou aqui um K0zinho, certo? Então tem Kx é a projeção desse número de onda, K0N1, né? Nessa direção, que está sendo θ1. Né? Então, jogando essa expressão em termos de onda de incidência, você tem o K2, certo? Depende do ângulo de incidência, né, da propriedade do meio 1 e das partes real e imaginária do meio 2. Certo? Da mesma forma, o gama 2 tem uma solução parecida. A única mudança é essa mudança de sinal aqui. Ó. Porque um é inverso do outro. O inverso dessa raiz é passar para cima esse sinal, certo? Mudar o sinal. A única mudança é isso aqui. Tá? Expressão grande e com essa mudança aí. Certo? Então, a gente agora analisa, né? Por exemplo, vamos analisar a condição de reflexão quase total. Né? Reflexão total existe no caso convencional, certo? Nós tínhamos antes, né? Como você vem de um meio com índice de refração maior para o menor, né? N1, né? E N2 menor do que N1. Eu tenho reflexão total, certo? Tem um ângulo crítico, né? Antigamente, né? Seno de θ, né? É igual a N2 sobre N1. Eu tenho solução para essa equação se N2 for inferior a N1. Tá? Então tem um ângulo crítico aqui, seno de θc. Tá? E agora, né? Como é que fica? Tá? Observe que a função que define a condição de reflexão interna total é essa função aqui. Quando não tínhamos... Quando não tínhamos a parte imaginária, né? Certo? Ou seja, o meio não era absorvedor. Né? Observe que isso aqui é isso ao quadrado. Raiz quadrada dá exatamente isso, que é 2 vezes isso. 2 sobre 2 dá 1. Né? E você tem a condição original. Ou seja, a condição de ângulo crítico é quando o número de onda na direção Z mudava. Ele virava 0, daí passava a ser número imaginário. Certo? Então, o ângulo crítico original é esse aqui. Quando isso aqui dá 0, certo? Essa função f de θ, vocês estão vendo aí. Né? Quando ela dá 0, é a transição de onda viajante do lado 2 para onda evanescente. Né? Se vocês forem calcular, isso ao quadrado é igual a isso, raiz disso sobre isso, né? É N2 sobre N1. Certo? É igual a seno θ. Então, o ângulo crítico agora existe uma transição. Agora não é mais uma mudança abrupta, como antes. Certo? A mudança é gradual. Né? Quando isso aqui tem um determinado regime e mudar de sinal, olhe para essas expressões, certo? Essa expressão que vai ter um comportamento, isso aqui positivo, né? Aqui também é a mesma coisa, certo? Isso aqui fica negativo, mas ao quadrado não muda nada. Essa expressão muda de sinal, então na prática isso aqui fica menos o módulo disso, certo? Tá? Essa aqui, que é semelhante, isso aqui não muda nada, isso aqui na prática fica mais o módulo disso. Certo? Então, gama 2 assume um papel parecido em tamanho com K2 e K2 assume um papel parecido com gama 2. Certo? Se antes do ângulo crítico K2 é grande e gama 2 é pequeno, depois do ângulo crítico K2 se torna pequeno e gama 2 se torna grande. No caso original, o K2 ia para 0, certo? Virava gama 2 totalmente. No caso com Pedro, ele vai ficar pequeno, certo? E gama 2 fica grande. Ou seja, a parte evanescente se domina e a parte viajante fica desprezível. Tá? Então, se vocês forem... a transição ocorre também naquela condição de ângulo crítico, ou seja, a função f de θ que ele está falando aí, essa função que está... A mudança de sinal dela que determina a mudança de comportamento, que é essa função aqui, epsilon menos N1 seno θ ao quadrado, né? Então, o ângulo crítico ocorre quando isso aqui se torna 0, ou seja, passa de um sinal para outro. Certo? Então, o ângulo crítico é exatamente isso aqui igual a 0, ou seja, seno de θc igual a raiz de epsilon, né? Sobre N1, que é o N2 sobre N1, certo? Isso aqui vai dar, né, se você for calcular em termos do índice de refração com índice de restrição, dado por isso aqui, ó, N2 menos K2
sobre N1. Certo? Então, quando tem absorção, existe uma mudançazinha, certo? Antes era N sobre N1, né? Agora é N2 menos K2 sobre N1. Tá? Então, que deu uma mudada aí. Tá? Se você fizer o ângulo, num ângulo crítico, certo? Olhando para essa expressão, quando isso aqui der zero, certo? O que acontece? Isso aqui acaba, isso aqui acaba, isso acaba, isso acaba. No ângulo crítico, K2 vai ser epsilon 2' ao quadrado raiz da epsilon 2'. Então vai dar K0 raiz de epsilon 2' sobre 2. Então vai dar isso aqui, ó. Maria. Perigosamente quase acionando o negócio aqui. Então, se você calcular direitinho, vai dar K2 igual a gama 2. A expressão de novo, tem um erro aqui. Certo? Vai dar isso aqui. Tá? Raiz de epsilon 2'. Está faltando essa raiz aí na equação. Certo? Então, exatamente no ângulo crítico é a transição. Eles se tornam iguais. Certo? E K2, se ele é alto, ele passa para ser menor. A gama 2, se é baixo, ele passa para ser maior. É isso que vai acontecer. Tá? Antes era isso, né? O K2 fazia isso, zero. Certo? Gama 2, zero, virava totalmente dominante. Certo? Então, se a gente plotar essas funções, só para vocês terem uma ideia aí. Tá? Qual é o comportamento dessas funções aí? Elas têm esse comportamento muito semelhante, certo? O K2 ele tem essa expressão. Na ausência, só para vocês lembrarem, quando não tínhamos absorção, é isso que acontecia. Ó. Abaixo do número crítico, isso aqui é um número convencional, certo? Acima, K2, que é o número real, é zero, certo? Ele passa a ser imaginário puro, a gente chama ele de gama 2. Tá? Então, zero, mesma expressão, parecida. Só que isso aqui agora está na frente, né? Certo? No caso com absorção, é isso aqui que acontece. Isso aqui, essa linha preta aqui, né? É sem absorção, essa mudança, certo? Isso aqui é o valor, é o K2, né? O K2 na transição, né? Faz isso. E o gama 2, isso aqui são, essa curva aqui e essa azul aqui, tá? São para o mesmo valor de absorção, né? 0,005, certo? Então é muito pequena, né? Então é muito próximo do caso anterior. Não é muito próximo, né? Mas a transição é mais rápida aqui, certo? E o K2 faz isso, se torna pequeno. Tá? Com a absorção um pouco maior, tá certo? Bastante maior, né? Você já tem essa função fazendo isso e essa outra fazendo isso, né? Tá? Não há uma mudança muito abrupta, né? Quanto menor isso aqui, mais vai se assemelhar a essa mudança de comportamento aqui, original, certo? Então aqui tem uma simulação interessante também, tá certo? No caso de você tiver um meio 1, né, vidro, tá certo? Um meio absorvedor com esse comportamento, né, só para a gente ilustrar o que acontece, né? A eliminação do efeito de reflexão interna total devido à absorção, certo? Certo? Isso aqui é reflexão terra total, né? Essa preta, né? A onda de Brewster, isso é para projeção do plano de incidência, certo? A onda de Brewster está aparecendo aqui, né? Reflexão igual a zero. Daí reflexão total, é uma mudança abrupta, certo? Mas se você começa a ter um pouquinho de absorção, você já não tem reflexão total, certo? É menor do que 100% da reflexão. Né? Cada vez menos, certo? Você não tem reflexão total bem definida como antes. Outra questão importante, mais duas questões importantes, certo? Agora, a se considerar qual é a direção da onda que passa por meio 2, certo? Qual é a onda de refração? Se a gente olhar para a onda no meio 2 e tentar analisar, né, a dependência com as coordenadas dessa onda, certo? Ela teria esse comportamento aqui, né? Devido à existência da absorção, vai ter uma parte que é decaimento exponencial e uma parte que é propagação na direção Z, certo?
Essa é chamada uma onda plana inhomogênea, certo? Porque a amplitude varia com Z. Né? Uma onda plana homogênea, isso aqui é constante. É um A, certo? Agora você tem uma pequena diferença. Né? Então, quem determina, certo, a refração é o plano de fase constante. Então, se você tem uma onda incidente, certo? Aqui é a direção do vetor de onda, você determina quem é o plano de fase constante. É o lugar geométrico dos pontos em que o argumento da exponencial complexa é constante. Que são os planos de fase, certo? A mesma pergunta a gente se faz para a onda que passa por meio 2. Qual é o lugar geométrico dos pontos em que o argumento da exponencial complexa é constante? Aí vai ser o plano de fase da onda refratada. Né? Então, é isso aqui que a gente precisa olhar, certo? O lugar geométrico em que isso aqui é constante. Né? Então, é a declividade desse vetor de onda aqui. Observe que o vetor de onda no meio 2 é complexo, certo? Mas essa é a parte real desse vetor de onda. A parte imaginária do vetor de onda está aqui. O vetor de onda no meio 2, K, eu chamei de K', né, anteriormente, certo? Ele é o quê, né? É Kx na direção X, né? Mais Kz na direção Z. Mais Kz é quem? K2. Parte real, parte imaginária, menos JK2. Tá? Então, o vetor de onda no meio 2 tem uma componente real e uma componente imaginária. Tá? Quem define o plano de fase constante é a parte real desse vetor de onda. É aquele argumento da exponencial complexa. Então, é isso o critério que a gente usa. Então, a tangente do ângulo de refração, se vocês quiserem, certo? É a razão entre esse ângulo aqui, né? Θ, certo? O seno dele, né? Que é isso aqui. Aí tá. Certo? Onda refratada. O plano de fase constante que é definido pela parte real do vetor de onda, tá certo? Aqui está um ângulo, né? Então, se você pega o vetor de onda meio 2, né? Está a componente x, ele tem o vetor de onda tem uma componente x, o vetor de onda real, kx, k2, né? Essa direção aqui é kx ao quadrado mais k2 ao quadrado, raiz quadrada. Certo? E não mais o K2 complexo ao quadrado, não é isso. Tá? É a parte real só do Kz. Né? Então, esse ângulo aqui, tá certo? θ2, o seno dele é quem, né? Seno de θ2 é o Kx sobre Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado. Lembre-se que eu determinei a expressão para K2, né? Kx é quem, né? K0, N1, seno θ1. Então, eu estou dizendo a lei de Snell para o meio absorvedor. Antes era N2 seno θ2 igual a N1 seno θ1, agora é mais complicado. Isso aqui depende do ângulo, certo? De forma complicada, né? Então, agora a dependência é algo desse tipo aqui. É N efetivo de θ1, certo? Pode ser colocado dessa forma. Seno θ1, né? Seno θ2. Passando isso aqui para cá, né? E normalizando, dividido por K0, vai dar N efetivo de θ1 seno θ2 igual a N1 seno θ1. E o Kx é K0 vezes N1 seno θ1. Dividido por K0, eu tenho um N efetivo que aparece aqui. E N efetivo é uma expressão meio complicada, certo? Não é tão simples assim, né? É calcular, usar a expressão por K2 e jogar. Então, a condição a lei de Snell é bem diferente daquela original. Ela depende de uma forma aí mais não linear, né, de θ1. Antes, isso aqui não dependia de θ1, por causa da absorção. O ângulo de refração, tá certo? É determinado de uma equação aí não linear, tá certo? Dado θ1, calcula isso aqui tudinho, né, que depende disso, né, certo? E aí você tem a lei de Snell para o meio absorvedor, né? Certo? Uma outra coisa interessante, que tem uma contaria que vocês vão fazer depois, certo?
é a questão do ângulo de Brewster. Né? Qual é a reflectância no ângulo de Brewster se você tem um meio absorvedor? Né? Você pode calcular que tem uma formulação, tá certo? Que permite mostrar, né? Em algumas aproximações, eu não vou fazer essas contas, deixar para vocês se divertirem depois, tá certo? Mas que essa equação mostra o seguinte, só para vocês olharem as características principais do resultado. Né? No regime de pequenas absorções, tá certo? Né? Pequenas perdas no meio 2. Então tem um número de aproximações que são feitas, né? Se chega a algo, esquece essa expressão aqui. Expressão meio complicada, mas que mostra essencialmente a característica principal, tá certo? Acho que essa aqui é mais fácil de degustar, tá certo? Essa aqui. Né? Essa aqui é a expressão simples, né? Obtida nessa aproximação aqui, tá certo? A conta é bem grande, mas você chega em algo, desprezando alguns fatores, só para a gente olhar a característica principal, né? Quando você tem um meio absorvedor. O que acontece? Qual é a reflectância no ângulo de Brewster, que é aproximadamente aquele ângulo original lá, tá certo? Ou seja, o tangente de θB, né? Tá aqui embaixo. É aproximadamente, né? Raiz quadrada, né? De epsilon, que é a parte real do epsilon meio absorvedor sobre N1. N2 sobre N1, né? Só que é tangente agora, tá? Então você obtém esse resultado. A reflectância no ângulo de Brewster é aproximadamente, na aproximação que isso aqui é pequeno, certo? Um fator, né, que depende das propriedades ópticas dos dois meios, né, e um fator que varia com o quadrado da parte da absorção. Se epsilon do Arlinha dá zero, RP menos dá zero. Certo? À medida que você aumenta a absorção, né, a reflectância mínima aumenta com o quadrado da parte imaginária do epsilon, do meio 2. Tá? Essencialmente, né, quadrado de capa, né, porque epsilon das linhas, né, é 2n capa. Né? Se capa está fixado, você vai variando a absorção, isso é o quadrado de capa. Esse quadrado é aquele quadrado que a gente falou logo no começo da aula. Né? Ele mostrou que era o aumento, né, das coisas com quadrado de capa. Certo? Então, se você for olhar para o gráfico, né, você tem esses comportamentos aí. Aí no caso de... Isso aqui são reflectâncias, né, para meios... Isso aqui a absorção começa... Isso aqui já é cálculo exato mesmo. Né? Eu fiz a aproximação só para mostrar a característica que a reflectância no ângulo de Brewster aumenta, certo? Aqui eu exagerei porque esse aumento demora um pouco. Né? Se você for pequenas absorções, é imperceptível o efeito. Certo? Você vai aumentando a absorção, né? Daí você vai ter um aumento aqui, né, do ângulo de Brewster. Né? Isso aqui é obtido para polarização, certo? No plano de incidência, né? Se você fosse olhar para a outra polarização, você não tem ângulo de Brewster, tá certo? Você vai ter um comportamento diferente. Só para olhar direito essas curvas, né? Um pouco mais detalhado na região do ângulo de Brewster. Isso aqui está aumentando, tá certo? Ponto 3, né? Porque ele não via direito lá, né? Está um pequeno aumento aqui. Isso aqui é a reflectância, né? 1/100 aqui, tá certo? Então, esse é o aumento da reflectância no ângulo de Brewster. Observe que tem um pequeno deslocamento da posição, certo? Né? Do ângulo de Brewster, né? Porque aquele cálculo é aproximado. θB não é exatamente a expressão original, tem a influência do meio absorvedor. Mas não é tão... Bom, pode ser, né? Pode ser significativo. Aqui é 50, né? Aqui estão 56, aqui está dando 60 próximo dela, certo? Então tem uma mudança razoável da posição. Observe que essas coisas podem ser usadas para medir propriedade material, né? Se eu caracterizar essa reflectância mínima, para um dado material, medir direitinho essa curva, a forma dessa curva aqui em torno dessa região, posso obter tanto N quanto K do meio que eu estou refletindo. Certo? Então, só usar essa formulação que a gente pode determinar. Né? Certo? Só mais uma coisa interessante de se mostrar no caso em que você tem polarização S, né? Polarização perpendicular ao plano de incidência, você não tem ângulo de Brewster. Né? Então, aumentando aqui. Isso é um caso que não tem reflexão interna total, certo? Tem essa situação aí. Tá? Muito bem, acho que para por aqui, certo?